Confie no Senhor, Ele sabe o que faz. Me diz uma coisa, o quanto de fato você confia que o Senhor sabe o que faz? Eu sei que a resposta clichê, aquela de impulso que vem na sua mente, é de dizer: "Pastor, confio demais da conta. Claro que eu confio, confio demais no Senhor". Mas pausa um pouco, respira, pensa, para além desse impulso, para além do clichê, olha para a sua vida, olha para as circunstâncias que você já enfrentou, que talvez esteja enfrentando. O quanto as suas ações, a sua forma de se portar diante das adversidades demonstra a sua confiança em Deus. Você confia de verdade que Deus sabe o que faz, que Ele está no controle e de que Ele faz as coisas do jeito certo, no tempo certo? Porque dizer que confiamos em Deus, dizer que confiamos que Ele sabe o que faz, quando as coisas caminham na direção que nós gostaríamos, isso é muito fácil, é natural. E para a maioria das pessoas, a sabedoria de Deus está demonstrada no fato de Deus concordar com o que elas querem. Enquanto Deus está fazendo o que elas querem, Deus é tudo, Deus é bom, Deus é amor. No dia em que as coisas saem um pouquinho do script, Deus, talvez o senhor está meio equivocado aqui, que o senhor não acha que o senhor errou nessa escolha, nessa decisão. Muita gente desconfia em Deus, mas muitos desses só confiam em Deus enquanto a vontade dele está alinhada com as suas próprias vontades. Mas o que a palavra de Deus nos ensina, nos desafia, é a compreender a importância de confiarmos em Deus. A confiar que sim, Ele sabe o que faz, Ele sabe quando deve fazer, por que deve fazer. E o convite que a palavra de Deus nos faz é o convite à obediência, a sermos obedientes, submissos à vontade do Senhor, para que possamos desfrutar da alegria que é fazer parte da realização da vontade de Deus nesse mundo. Não tem coisa melhor, meu irmão, não tem coisa melhor do que ser parte da obra que Deus quer fazer, que Ele quer fazer, que Ele já definiu que fará. E sermos instrumentos dele na realização dessa obra deve ser para nós motivo de alegria muito grande, deve ser um desejo do nosso coração. E não o de querermos guiar os planos, guiar as vontades de Deus para que elas se alinhem ao nosso querer. Hoje a nossa leitura foi no capítulo 9 do livro de Atos. Um capítulo muito importante que nos apresenta o personagem que vai acabar se tornando o personagem central do restante dessa história, dessa narrativa do livro de Atos. Por isso o capítulo 9 é um capítulo muito importante, traz informações preciosas para a gente aqui. E a partir desse capítulo, eu quero chamar a sua atenção para essa reflexão, para notarmos a sabedoria de Deus e o quanto nós devemos estar prontos e dispostos a reconhecer que sim, o Senhor é sábio, Ele sabe o que faz, e a nós só cabe a obediência, e seremos muito felizes quando assim agirmos. O capítulo 9 nos coloca diante de um fato. Saulo, que já havia sido mencionado lá no episódio do martírio de Estevão, Saulo se levanta como um grande perseguidor da igreja. Saulo era um fariseu muito zeloso das coisas de Deus. E ele, diante daquela situação toda, diante dessa perseguição que se levanta contra a igreja do Senhor, o texto faz questão de deixar claro que no momento do apedrejamento de Estevão, ele estava lá presente, ele concordou inteiramente com a morte de Estevão, ele estava lá, ele participou daquele momento e concordou inteiramente com aquilo. E no capítulo 9, Lucas, escrevendo o livro de Atos, vai nos dizer que, enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiro para Jerusalém. Algumas coisas são importantes da gente entender aqui. Primeiro, é que Saulo, ele age, na cabeça dele, ele age com um princípio de fidelidade ao Senhor. Saulo está convicto de que o que ele tem ali diante dele é uma seita que surgiu, tentando colocar um tal de Jesus no lugar de Deus, equipará-lo a Deus, estão adorando esse tal de Jesus,
E Saulo, como judeu, como fariseu, apegado às tradições e não reconhecendo em Jesus essa figura do Messias, Saulo se levanta como oposição e ele se levanta como perseguidor dessa que para ele tem convicção ser uma seita herege que surgiu no meio do povo judeu. Por isso Saulo se levanta de forma tão determinada e busca e vai atrás de autorização para que ele pudesse perseguir, para que ele pudesse prender esses que se diziam seguidores do caminho. Até aqui, os cristãos, o termo cristão ainda não existia. Os discípulos de Jesus eram conhecidos como o povo do caminho, seguidores do caminho. Por isso, essa menção no texto falando sobre a prisão de todos aqueles que fossem seguidores do caminho. Paulo, então, vai ao sumo sacerdote, olha, me dê autorizações, me dê cartas para que eu possa levar para as sinagogas de Damasco, para que os líderes de lá cooperem comigo, denunciando, apresentando aqueles que são seguidores do caminho, para que eu possa trazê-los como prisioneiros para Jerusalém. E assim Paulo faz. Aliás, Saulo o faz. A propósito, esse é um asterisco que eu ia deixar para frente, mas eu já vou fazer agora. Saulo e Paulo são a mesma pessoa, isso você já sabe. Mas talvez você tenha sido levado por um ensino equivocado, mas muito propagado, de que Deus tenha mudado o nome de Saulo. Ele era Saulo enquanto ele era perseguidor, depois ele passou de perseguidor para perseguido, por isso ele foi de Saulo para Paulo. Soa bonito, soa interessante, mas isso não é real. Saulo e Paulo são a mesma pessoa e é o mesmo nome. A questão é que Saulo era o nome judeu, era um nome dentro dessa tradição judaica, o nome dele era Saulo. Paulo era a forma como esse nome era entendido e era usado dentro do contexto romano. Então, Saulo era o nome judeu de Paulo e Paulo era o seu nome romano. Por isso que no texto bíblico nós vamos encontrar, e depois se você prestar atenção nisso, você vai notar que legal isso, você vai ver que até o capítulo 13, o texto se refere a ele como Saulo. E é nesse período, e até esse capítulo 13, nós temos Saulo agindo, interagindo ali dentro dos limites, ali na Judéia e Samaria. A partir do capítulo 13, que é quando Paulo faz a sua primeira viagem missionária, e ele faz então essa viagem missionária em direção aos gentios, é que ele passa a ser chamado de Paulo. Ele passa a ser chamado de Paulo e tratado como Paulo no texto a partir do momento em que ele vai em direção aos gentios, a partir do momento em que ele se coloca nesse contexto romano. E é dentro do contexto romano que ele é tratado como Paulo. Por isso, até aqui, nós temos Saulo, e ele vai continuar sendo chamado de Saulo nos próximos capítulos, mesmo depois que ele passou de perseguidor para perseguido, ele continua sendo tratado como Saulo, e o livro vai mudar esse nome, a forma de tratá-lo, justamente depois da viagem missionária, porque aqui ele passa a trabalhar com os gentios e passa, portanto, a ser tratado e a ser recebido como Paulo, que era o nome romano que ele tinha, a equivalência romana do seu nome judaico. Acho que deu para entender. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Nós temos Saulo, ou Paulo, como você queira tratar, empenhado em perseguir aqueles que se diziam seguidores do caminho. Ele consegue cartas de autorização para perseguir esses discípulos e ele vai em direção a Damasco, que era o seu destino. O texto bíblico vai nos dizer então que quando ele estava quase chegando em Damasco, veio sobre ele uma grande luz. Uma grande luz brilhou no céu ao seu redor e ele caiu no chão e ouviu uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E ele ouve a resposta: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Saulo cai no chão. Outro detalhe interessante é que em momento nenhum a escritura diz que ele estava a cavalo. Existe essa imagem, talvez pelos filmes, né, de que Saulo estivesse viajando a cavalo, e muitas pessoas inclusive dizem Saulo literalmente caiu do cavalo, mas o texto em momento algum diz que Paulo estava a cavalo. O texto diz simplesmente que ele caiu
no chão. Ao ver sobre ele aquela luz, ele cai no chão e ele tem esse diálogo, então. Aquela voz pergunta para ele por que ele o persegue, ele questiona de quem é aquela voz, e ele ouve: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Saulo perde a sua visão. Saulo fica cego por 3 dias, ele perde a sua visão. E ele recebe a orientação de Jesus para que ele vá para a cidade. E ele aguarde, porque virá orientação de lá. Vá para a cidade, entre e espere, porque vão te dizer o que fazer. Saulo se levantou do chão, se deu conta que estava cego, e os seus companheiros de viagem que estavam ali ouviram a voz, mas não viram ninguém, não entenderam o que estava acontecendo. Saulo se levanta, vai para Damasco, e ali ele fica por 3 dias sem comer nem beber, coisa alguma. Ele permaneceu ali 3 dias cego, aguardando. Até que o texto vai então nos dizer que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E o Senhor aparece a Ananias numa visão e diz para ele: Ananias, vá à rua direita, à casa de Judas, e ao chegar pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Eu mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando, impondo as mãos sobre ele para que ele voltasse a ver. O Senhor aparece numa visão a Ananias, um homem, um servo, um discípulo ali, e diz para ele o seguinte: olha, vai na casa do fulano de tal, vai na casa dele, procure por Saulo, da cidade de Tarso. Eu mandei uma visão a ele. Ele está orando nesse momento. E eu dei a ele uma visão que um homem chamado Ananias vai aparecer, vai colocar as mãos sobre ele e ele vai voltar a enxergar. É você, Ananias. Vai lá. Já está tudo preparado. Eu já anunciei a sua chegada. Só preciso que você vá e cumpra o seu papel. E aqui é muito interessante olhar a reação de Ananias, que é muito provável que nós reagiríamos de forma parecida. Ananias, ele responde para o Senhor: Senhor, eu ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo de Jerusalém. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Em outras palavras, Ananias questiona o Senhor e fala assim: Deus, mas o senhor tem certeza? O senhor tem certeza que essa é uma boa ideia? Não me parece a melhor alternativa. Eu tenho ouvido as coisas horríveis que ele tem feito com os seus discípulos. Inclusive, ele tem autorização para prender todos aqueles que se digam seus discípulos aqui. O senhor tem certeza que isso é uma boa ideia? O Senhor responde para ele: vá, pois Saulo é o instrumento que eu escolhi para levar minha mensagem aos gentios, aos reis, bem como ao povo de Israel. O Senhor responde a Ananias: Ananias, fica tranquilo, confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo, eu escolhi ele para ser meu instrumento, e ele vai ser meu instrumento para levar a minha mensagem aos gentios, aos reis, e também ao povo de Israel. Então, faz o que eu estou te pedindo, eu sei o que eu estou fazendo. Ananias obedece ao Senhor, vai ao encontro de Saulo, impõe as mãos sobre ele, Saulo volta a enxergar. Ele tem a sua visão restaurada, ele se levanta, ele é batizado, e a partir daqui nós temos Saulo começando a compor essa comunidade de fé. Você lê o capítulo, eu não vou esgotar todos os detalhes desse capítulo, mas é muito interessante como no verso 31, o texto bíblico nos diz o seguinte: a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, só crescia em número. Saulo, aquele que perseguia os discípulos de Jesus, foi escolhido pelo Senhor para ser seu apóstolo, para ser instrumento na sua mão. E o Senhor agiu através de Ananias, agiu diretamente sobre a vida de Saulo, o encontrando ali naquele caminho, o preparou e colocou outras pessoas no seu caminho para que o guiassem, para que o orientassem, e Saulo passa a testemunhar sobre Jesus, passa a defender o senhorio, passa a defender que Cristo era o Messias, o Salvador tão aguardado, e ele de perseguidor passa a um grande cooperador, passa a apóstolo, trabalhando para a proclamação dessa mensagem do reino, a ponto de que a igreja passa de um momento de grande perseguição, depois de anos. O texto vai dizer que a igreja encontra um momento de paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. Encorajada pelo Espírito, crescia
em número. O Senhor sabia o que estava fazendo. Ele sabia quem era Paulo, ele sabia exatamente as barbaridades que ele havia cometido. Mas o Senhor conhecia também o coração dele, sabia das motivações que o levavam a fazer aquilo. Por isso o Senhor faz questão de ir ao encontro pessoalmente e dizer para ele: cara, você está errado, você está perseguindo a mim, eu sou Jesus a quem você persegue. E a partir do momento que Saulo se dá conta de que ele estava errado, ele se arrepende, ele volta aos seus caminhos para o Senhor, ele passa a se dedicar ao Senhor, e ele estará disposto a sofrer por Cristo. Coisa que para Ananias naquele momento era muito difícil de compreender. Talvez você, em diversos momentos da vida, talvez você esteja passando por algo parecido agora, tenha dificuldade de entender como Deus possa estar no controle, porque as coisas talvez não estejam caminhando dentro daquilo que parece ser o melhor aos seus olhos. O que eu trago para você diante desse texto é: confie, confie no Senhor, porque Ele sabe o que está fazendo. Mesmo que não te pareça a melhor escolha, não te pareça o melhor rumo, seja obediente. Se o Senhor está te dando uma orientação, se o Senhor está te dando algo para fazer, mesmo que não te pareça o melhor, seja obediente. É uma grande alegria poder ser parte dessa obra de Deus no mundo, poder sermos instrumentos nas mãos do Senhor, seja como Ananias foi, indo ali, cumprindo aquela visão que o Senhor tinha dado a Saulo e sendo ele esse instrumento de cura, seja como Saulo, seja sendo um instrumento de proclamação dessa mensagem do Evangelho. Curve-se diante da vontade soberana, grandiosa e sábia do nosso Senhor, confie que Ele sabe o que faz e se disponha a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Não há alegria maior do que essa. E assim podermos ser parte dessa edificação da igreja que é do Senhor e Ele sabe o que faz. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela, compartilhe com um amigo, com um familiar e volta aqui semana que vem que a gente segue a partir de segunda-feira de novo, mais um capítulo, a cada dia um capítulo do Novo Testamento nessa jornada descobrindo as verdades do nosso texto sagrado. Que Deus te abençoe. Segunda-feira, então, capítulo 10 do livro de Atos. Te espero aqui.